Bom, boa noite a todos. Da aula inicia aqui mais uma aula, né? Síncrona para a turma 2, do curso de Economia Política 1, e assíncrona para a turma 1. Eu quero avisar que eu já mandei, né, a aula de hoje à tarde, que eu gravei com a turma 1, para as duas turmas, na verdade. Na aula de hoje à tarde eu tratei da reprodução simples e ampliada do capital. E eu vou dar continuidade nessa aula, né, na aula de agora à noite. Além disso, eu já estou corrigindo as provas, né? Então, por exemplo, nessa turma mesmo, eu já corrigi a do Leandro Jorge. Depois você pode olhar aí no seu e-mail, né? Já enviei a nota por e-mail, certo? E já coloquei no cigarro também sua nota. Dos outros alunos, não, ainda não. Deixa eu ver aqui. Dos alunos ainda não. Boa noite, professor. Boa noite. O senhor recebeu a minha? Você é quem? Gabriel. Gabriel. Gabriel dos Santos? É, Recebi, sim. Gabriel dos Santos Pereira, recebi. isso, certo. Tá aqui, dizendo que você mandou 19 horas. Bom, só isso. Bom, eu vou fechar aqui o assunto, né? Sobre a reprodução simples e ampliada do capital. Eu posso falar até na próxima aula sobre a lei geral da acumulação, como eu falei na turma de hoje à tarde, mas como está muito em cima, não vou cobrar em prova, não. Mas a reprodução ampliada eu termino agora esse assunto, certo? E aí na aula de sexta-feira a gente vai fazer uma revisão. Eu vou marcar. E depois eu vou ver o dia para marcar a prova, né? A terceira prova. Mas eu só vou marcar depois que eu corrigir. Então, provavelmente as correções estarão prontas já, das duas turmas, no máximo na quinta-feira, né? Eu já corrigi uma parte hoje e provavelmente amanhã eu já finalizo essas correções ou no início da quinta-feira. Então, vamos lá. Nós falamos sobre reprodução, já mandei a primeira aula para as duas turmas, né? Para a turma 1 e para a turma 2. Nós vimos que a análise da reprodução tem a ver com o processo de renovação periódica, né, da produção de bens e serviços. Né? Então, estudar a reprodução capitalista significa estudar as condições, né, que viabilizam a renovação periódica do processo de produção de bens e serviços. Nós vimos isso, e nós vimos que uma das condições para que a reprodução seja possível sob o capitalismo, né, é que a relação capital seja reproduzida continuamente. Foi isso que a gente viu na aula de hoje à tarde, né, que a Juliana até assistiu. E o que significa reproduzir a relação capital? Significa, né, basicamente, reproduzir, né, uma classe de trabalhadores, não, classe de trabalhadores não, desculpe, um grupo de indivíduos, né, que não tem propriedade, que não tem acesso à propriedade dos meios de produção, né, que estão alijados, né, da propriedade desses meios de produção, são os trabalhadores assalariados, de um lado, e do outro lado implica, né, reproduzir a classe capitalista, né, a burguesia, que é a classe que detém a propriedade, né, o monopólio dos meios de produção. Então, somente dessa forma que é possível, né, assegurar as condições, né, da reprodução capitalista. Então, por isso que eu falei à tarde, né, que imaginar um mundo
uma sociedade em que todos sejam empreendedores, isso é uma fábula, é um mito. Isso é impossível, né? Porque se todos tiverem propriedades, né? Quando eu falo propriedade, é a propriedade dos meios de produção, né? Então não vai haver capitalismo. Não? Se todos forem proprietários do meio de produção, então isso não é capitalismo, é qualquer outra coisa menos capitalismo. Para haver capitalismo, tem que haver uma classe destituída da propriedade desses meios. Então, é impossível, né? Que todos se tornem empresários, que todos se tornem capitalistas. Então, uma das condições para que a reprodução seja possível é a monopolização da propriedade. A propriedade tem que estar mal distribuída, né, para que seja possível a reprodução capitalista. Né? Porque se todos tiverem propriedade, como o capitalista vai poder comprar força de trabalho, se todos são proprietários? Então, né, isso aí já demonstra que isso é uma fábula, né, um mito que a gente vê que na prática mesmo não tem nenhum sentido, né? Aí eu citei o caso, né, dos trabalhadores do setor público e privado, que mesmo o setor de trabalho do setor público, são considerados como Marajá, etc., também são trabalhadores assalariados. A única vantagem é que tem maior estabilidade no emprego, em comparação com os trabalhadores da iniciativa privada. Mas ambos são trabalhadores assalariados, né? Que pode diferenciar somente a renda, né? Tem um salário maior, etc. Mas desigualdades salariais, né? Existe, quando se compara o setor público com o setor privado, existem desigualdades salariais, bem como se comparam trabalhadores ou do setor público, né? Então, uma coisa é um juiz, salário de juiz, outra coisa é uma pessoa que trabalha na secretaria de alguma escola municipal, né? Então, a disparidade salarial é muito grande. E no setor privado também há uma grande disparidade também de salários, né? Então, uma coisa é um diretor de uma empresa multinacional, outra coisa é um auxiliar de escritório, né? Alguém que trabalha com vendas, né? Então, há também a disparidade salarial no setor privado, tal como há também no setor público, e mesmo quando você compara, né, setor público com setor privado, você vai haver disparidades, né? Você pode ter tanto trabalhadores do setor público que ganham muito mais do que comparado com o trabalhador da iniciativa privada, quanto o contrário, né? Só você comparar, por exemplo, novamente, o salário de um diretor de uma empresa multinacional, setor privado, com um funcionário de alguma prefeitura, não, qualquer parte do Brasil. Ganha muito menos. Mas funcionário de prefeituras, ou mesmo do Estado, etc. Né? Servidor do Estado, municipal, e mesmo servidores federais ganham muito menos comparado a um diretor de uma grande companhia, né? Enfim, então a disparidade salarial faz parte, né, da dinâmica do mercado de trabalho, seja no Brasil ou em outras partes do mundo, em outros países. Né? Então, a propriedade, ela tem que estar concentrada em poucas mãos. Essa é a condição para que seja possível a renovação periódica da produção capitalista, né? Então, o próprio capitalismo, ele se incumbe, né, de criar os mecanismos que vão permitir a reprodução, né, renovada dessa relação capital, dessa relação social, que é a relação fundamental, né, do modo de produção capitalista e que diferencia, né, dos outros modos de produção. Se alguém tiver dúvida, pode tirar dúvidas ou aqui ou na aula de sexta-feira. Bom, dito isso, né, acredito que isso está compreendido, né, por parte de vocês, né, lembrando que vocês têm que assistir a parte 1, né, vou mandar a parte 2, que é essa daqui. Nós vimos que a reprodução é fundamental, né, a reprodução material de toda e qualquer sociedade, né. Sem reprodução material não tem como haver sociedade humana, né. Então, a produção de bens e serviços tem que ser renovada periodicamente ao longo do tempo, né? Então, citei lá na primeira aula o exemplo da produção de feijão e de arroz.
Então, se não houver renovação periódica da produção de feijão e de arroz, num primeiro momento, né, a humanidade vai consumir todo o estoque existente de feijão e arroz, mas depois que o estoque zerar, né, não vai ter mais feijão e arroz. Né? Não vai ter mais feijão e arroz. E aí, né, as pessoas simplesmente vão morrer de fome. Né? Então, a produção de alimento tem que ser renovada, a produção de meio de transporte tem que ser renovada, a produção de meio de comunicação tem que ser renovada, a produção de habitações tem que ser renovada, porque essa é uma condição para a sobrevivência da própria humanidade. Né? Daí a importância do estudo da reprodução. Né? Bom, e agora o que é importante, né? O Marx, né, a partir dessas considerações iniciais, ele vai diferenciar dois tipos de reprodução, classificar dois tipos de reprodução. Uma reprodução simples e a outra é a reprodução ampliada do capital. Então, existem esses dois tipos de reprodução. Né? Essas duas reproduções é o que caracteriza o modo de produção capitalista. A reprodução simples é para os casos excepcionais, né? E a reprodução ampliada é o que, digamos assim, caracteriza essencialmente, né, o desenvolvimento capitalista. Vamos tentar entender aqui a diferença entre essas duas reproduções, né? A reprodução simples e a reprodução ampliada. Quando é que a gente tem a reprodução simples do capital? Né, que é a forma básica, né? Ela é o ponto de partida para o estudo da reprodução, né, tal como o Marx desenvolveu sua análise lá no Capital. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar o seguinte exemplo. Devem estar lembrados daquela forma dm'. Vou projetar aqui para vocês, né, para vocês acompanharem aqui o raciocínio. Então, nós vimos que no capitalismo a riqueza é produzida como capital, né, como valor que se valoriza. Certo? Então, uma determinada soma D é adiantada para gerar um D' no final. Né? E a fórmula geral do capital, essa daqui que você já conhece, o dm'. Vou botar maior aqui para vocês entenderem. Então, vamos ver essa fórmula em termos mais concretos. Vou imaginar o seguinte, que a quantia inicial é 10 mil. Certo? Aí vai se produzir uma mercadoria específica, digamos que vai se produzir canetas. O M, então, são as canetas. Aí, ao final, né, do processo de trabalho, essas canetas serão vendidas. Com a venda das canetas, esse capitalista vai obter 11 mil com a venda dessas canetas. Certo? Então, aqui é o ciclo produtivo, o ciclo de um capital. Industrial. Então, aqui é a situação A. Vamos para a situação B. Antes de falar a situação B, eu vou tentar aclarar mais umas coisas a você aqui. Então, nós vimos, né, que no ciclo do capital, ele vai sempre começar com o capital monetário, que é aquela soma ali de 10 mil, né? Com aqueles 10 mil, o que o capitalista vai fazer? Ele vai contratar trabalhadores, pagar salários e vai comprar os meios de produção para viabilizar a produção de canetas. E aí vai se desenrolar a produção dessas canetas, certo? Mediante o processo de trabalho das mesmas. Né? O processo de trabalho é a atividade que, né, que viabiliza a produção das canetas, né, como de outros tipos de mercadorias. Nós vimos isso. Após a produção dessas canetas, né, elas vão sair lá da fábrica e vão ser vendidas
nos diferentes mercados, no mercado da Bahia, de Sergipe, etc. Canetas da BIC, por exemplo. Quando todas essas canetas forem vendidas, certo? Aí o somatório, né, do preço das vendas vai ser igual a 11 mil. Quer dizer que esse capital se valoriza em quanto? Em R$ 1.000, né? Então, um capital de 10 mil deu origem a um capital de 11 mil. Então, foi criado aí um valor de 1.000. Nós já sabemos como esse valor de 1.000 é criado. Ok? Pois bem, aí o capitalista vai estar de posse desses 11 mil, após a venda de todas as canetas. Vamos imaginar aqui que não teve crise econômica, né, que nenhum capitalista, que esse capitalista não vai ter prejuízo, então ele vai conseguir vender todas as canetas que ele produziu. Tá? Então, ao vender todas essas canetas, ele vai obter um montante de 11 mil. O que é que vai acontecer? Para que haja reprodução, ou seja, a renovação periódica, né, da produção de canetas, ele vai ter que iniciar o próximo ciclo desse capital, né, do capital investido na produção de canetas, com determinada quantia em dinheiro, né, porque no ciclo do capital sempre começa sobre a forma de capital monetário. Tá? Só que agora ele tem 11 mil em mãos. Para que haja renovação da produção de canetas, né, ou seja, para que novas canetas sejam produzidas, que essas canetas já foram produzidas e já caíram na esfera do consumo. Por exemplo, foram vendidas para mim. Eu comprei uma dessas canetas, que é essa daqui. O Leandro também, o Lucas, todo mundo comprou aqui suas canetas. Né? O capitalista conseguiu vender todas as canetas que ele produziu. Ora, para ele renovar o ciclo do capital dele, ele vai ter que produzir canetas novamente. Né? Então, ele vai ter que transformar o capital monetário dele nos elementos da produção, para viabilizar a produção de mais canetas ao longo do tempo. Né? Então, para reproduzir, né, a produção de canetas ao longo do tempo. Certo? Pois bem, na reprodução simples, o que é reprodução simples? Na reprodução simples, o capitalista não vai capitalizar a mais-valia que foi criada no processo produtivo. Então, nós vimos aí que tem uma mais-valia de 1.000, né? Passou de 10 para 11 mil. Então, foi criado um valor total igual a R$ 1.000. Correto? Igual a R$ 1.000. Esses R$ 1.000, eles não serão capitalizados, ou seja, não serão transformados em capital novamente. Então, o que o capitalista vai fazer com esses R$ 1.000? Ele vai pegar os R$ 1.000, vai comprar, sei lá, vinhos importados para beber junto com os amigos, vai fazer viagens internacionais, ou seja, vai gastar improdutivamente seu capital. Vai consumir improdutivamente o excedente. Ou seja, não vai transformar em capital novo. Vai realizar gastos de consumo como eu, por exemplo. Né? E aí vai descrever aquela fórmula lá, que é o MDM, né? Que é a fórmula da circulação simples de mercadorias. Né? Nós vimos que o gasto de dinheiro no MDM, nesse caso, o dinheiro não se transforma em capital. Então, esses R$ 1.000, o capitalista não vai transformar em capital. Então, esses R$ 1.000, né, vai para o fundo de consumo do capitalista. Então, ele vai pegar os R$ 1.000, tá? E vai, com os mil, vou escrever aqui, com os R$ 1.000, ele vai comprar mercadorias para satisfazer suas necessidades de consumo, tal como a gente faz com o nosso dinheiro. Ele vai comprar vinho importado, vai dar mesada para o filho ir para a balada, vai fazer viagens internacionais, vai comprar vestidos caros, vai comprar paletó,
Vai comprar né, celular, carros importados de luxo, que é capitalista, né? Então, ele vai consumir improdutivamente o excedente, a mais-valia. Então, o que acontece? Lá na sua fábrica que produz canetas, né, digamos que ele seja o dono da BIC, que é uma empresa capitalista, né, que produz canetas, entre outros tipos de mercadorias, né, que vocês conhecem. O que é que ele vai fazer? Ele só vai transformar em capital os 10 mil reais que ele tinha capitalizado anteriormente. E os 1.000 foi para o fundo de consumo dele. Isso significa o quê? Que a produção de canetas, no próximo ciclo produtivo, vai se reproduzir na mesma escala. Quer dizer o quê? Que ele vai utilizar a mesma quantidade de trabalhadores, né? Vai contratar a mesma quantidade de trabalhadores para viabilizar essa produção de canetas da BIC, bem como também ele vai adquirir a mesma quantidade de matérias-primas, matérias auxiliares, meios de trabalho, máquinas, equipamento, tecnologia e instalações físicas em geral para permitir essa produção dessas canetas. Então, quer dizer que a economia vai se reproduzir na mesma escala. Né? Então, a mesma o mesmo montante de trabalhadores está sendo empregado nessas fábricas da BIC, né? E a mesma quantidade de reprodução também, de capital constante, né, que você já conhece o conceito, está sendo empregado também na produção dessas canetas. Então, a economia está se reproduzindo na mesma escala, no mesmo tamanho. Né? Se a taxa de lucro se mantiver em 10%, né, como foi o caso aqui, né, esse capital de 10 mil se valorizou em 10%, deu um capital de 11 mil. No próximo ciclo produtivo, mantida a taxa de lucro de 10%, quer dizer que vai se produzir o mesmo excedente de 1.000. Aí, no final do período do ciclo produtivo seguinte, vai ser produzida uma mais-valia também igual a R$ 1.000. A mesma coisa, não muda em nada. Não muda em nada. A economia se reproduziu na mesma escala. Ah, professor, quais seriam os casos de reprodução simples? Quando o PIB, né, porque é estatística, né, estatística nunca é um número exato, né, digamos assim, né, quando o PIB atinge 0,1%, 0,2%, quer dizer que a economia se reproduziu na mesma escala, ela não cresceu. Ela não encolheu e também não cresceu. Né? Então, quando o PIB é 0,1, 0,2, 0,3%, é reprodução simples. Tá? Quer dizer que a economia está se reproduzindo na mesma escala, quer dizer que a mesma quantidade de canetas vai ser produzida no ciclo produtivo seguinte. Assim também como a mesma quantidade de mouses, a mesma quantidade de armações como essa, de lentes, né? De camisas, tudo na mesma quantidade. Esse é o caso da reprodução simples. Né? Na reprodução simples, todo o excedente, né, toda a mais-valia produzida vai ser consumida improdutivamente. Né? Vai se tornar fundo de consumo do capitalista. Né? É como se o Jeff Bezos pegasse todo o lucro das empresas, né, dele e consumisse improdutivamente. Realizasse festas, né, comprasse roupas, carros de luxo, e não capitalizasse esse excedente, né, o lucro que ele obtém, né, da Amazon e de outras empresas que ele é proprietário. Né? Então, quando vocês, né, se tiver assim o PIB, o PIB cresceu 0,1, nunca é 0%, né? Porque é questão estatística, né? Então pode ter algum erro aí na contagem, etc. Então, se o PIB for 0,1, 0,2, 0,3, é reprodução simples. Né? A economia se reproduz na mesma escala. O produto dessa economia vai ser o mesmo, o produto agregado. Né? Vai ser o mesmo.
quando eles comparam um ano com o outro, um ciclo produtivo com o outro. Tá? Só que essa reprodução simples, ela só vai ocorrer em casos excepcionais. Tá? Em casos excepcionais. Então, por exemplo, digamos que a economia venha de um período de crise, né? Aí pode ser que, quando ela começar a experimentar alguma recuperação, aí no início da recuperação ela se reproduza na mesma escala, né? Não haja crescimento, o PIB seja 0,1, 0,2%, tá? Em média, né? Então, essas situações excepcionais podem ocorrer eventualmente. Só que, né, o que caracteriza a economia capitalista não é a reprodução simples, não é a reprodução, né, da produção de bens e serviços na mesma escala ao longo do tempo. O que vai caracterizar a economia capitalista é a reprodução em escala ampliada. E o que é a reprodução em escala ampliada, professor? Né? O que é a reprodução em escala ampliada? Na reprodução em escala ampliada, vou pegar esse mesmo exemplo, certo? Na reprodução em escala ampliada, parte da mais-valia ou toda a mais-valia vai ser capitalizada. Tá? Então, vamos voltar aqui ao exemplo. Então, nós temos aqui a produção de caneta, né? Canetas. Então, na situação A, você tem um capital de 10 mil, aí você compra a meio de produção de força de trabalho, aí produz canetas. Com a venda das canetas, se obtém um montante de 11 mil. No caso da reprodução simples, o que é que vai ocorrer? Nós temos aqui, né, uma mais-valia que é equivalente a R$ 1.000, né, o montante total dessa mais-valia. Vou botar até em vermelho aqui para vocês verem depois na gravação. O que é que vai acontecer? Com a renovação periódica, né, com a renovação do processo de produção, né, com a reprodução material dessa sociedade, parte da mais-valia vai ser capitalizada no ciclo produtivo seguinte. Então, quer dizer o quê? Que essa mais-valia, desse total daí de R$ 1.000, esse total de R$ 1.000 não vai ser consumido improdutivamente pelo capitalista. Somente uma parte vai ser consumida improdutivamente. Que o capitalista precisa se alimentar. Não é isso? Ele precisa comprar carros, ele precisa viajar, comprar, fazer os mimos dos filhos, da esposa e por aí vai. Né? O que é que o nosso capitalista vai fazer? Parte desses 1.000 ele vai se apropriar e vai comprar bem de consumo, como a gente faz. Aí essa parte da mais-valia, né? Por exemplo, R$ 300. O R$ 300 que ele utilizou para comprar carro de luxo, entre outras mercadorias, né? Vai para o fundo de consumo dele. Ele vai consumir produtivamente R$ 300. Então, vai descrever aquele ciclo, o MDM, que é o que caracteriza a circulação simples de mercadorias. Certo? Só que a mais-valia total foi de 1.000. E ele consumiu produtivamente 300. Quer dizer o quê? Que sobrou 700. E esses 700 ele vai capitalizar. Capitalizar significa o quê? Transformar esses 700 em capital, ou seja, né, ele vai procurar valorizar esses 700. Então, o que é que vai ocorrer no período produtivo seguinte? Né? O capitalista vai começar com capital de quanto no período produtivo seguinte? Ele vai começar com capital de 10 mil? Não. Ele vai começar com capital de 10.700. Ele capitalizou do total da mais-valia de 1.000, ele capitalizou 700. Então, no período produtivo seguinte, ele vai capitalizar 700, então ele vai dar início ao ciclo do seu capital com a quantia igual a de 10.700. Certo? 10.700 e não mais 10 mil. Isso significa o quê, pessoal?
que essa economia cresceu. Aí você teve o crescimento econômico. Aí você teve um PIB, né, positivo. É um crescimento de um ano a outro, por exemplo. O que é que significa esses 700 a mais aí, professor, nesse capital? Significa que foi contratado mais trabalhadores, né? Então, nessa economia aí, se no período produtivo anterior, que o capital era de 10 mil, você tinha 1.000 trabalhadores, com a capitalização desses 700, agora você tem no período produtivo seguinte, né? Eu falei 1.000 trabalhadores, então agora vai ter uns 1.200 trabalhadores. Então, com essa capitalização de 700 da mais-valia, foi possível contratar mais 200 trabalhadores. Né? Você tem uma força de trabalho adicional aí, né? Que foi adicionada, né, ao estoque de existência de trabalhadores. Se a gente pensar só numa empresa individual, né, que é o exemplo que a gente está tomando aqui, a BIC, quer dizer que, por exemplo, a BIC tem 1.000 trabalhadores, já que ela capitalizou parte de seu excedente, né, de seu lucro, sua mais-valia. Então, quer dizer que no próximo período, no próximo ciclo produtivo, ela vai ter 1.100 trabalhadores, 1.200, 1.120, né? Ou seja, vai aumentar a quantidade de trabalhadores empregados por essa empresa. Né? E uma parte daqueles 700 ali vai ser para contratar mais trabalhadores, já que você vai aumentar a escala de produção. Correto? E, além disso, também vai ser adicionado novo capital. Então, daqueles 700 ali, que foi adicionado o capital já existente de 10 mil, por isso que o capital total foi 2.700, 10.700, desses 700 aí, uma parte vai ser o quê? Vai ser empregada para comprar mais matérias-primas, mais matérias auxiliares, ou mesmo essa parte nova, esses 700 a mais, pode incluir, por exemplo, uma ampliação, né, do tamanho da fábrica já existente, ou mesmo a construção de uma nova fábrica. Né? Então, ou seja, quer dizer que foi adicionado novo capital. Né? Foi criada uma nova planta industrial, por exemplo. Né? Foi criada uma nova planta industrial. Então, você vai ter adição de novo capital, né? Mais máquinas, mais equipamentos da produção, mais matérias-primas, mais matérias auxiliares, e também você vai ter mais gente empregada, né? No conjunto da economia ou no âmbito de uma única empresa, por exemplo, que é o caso aqui que a gente está levando em consideração. Né? Então, quer dizer que no próximo período produtivo, a economia, essa economia, né, vai se reproduzir, só que agora numa escala maior, né, porque no conjunto se está utilizando mais meios de produção, né, e a quantidade de trabalhadores empregados também é superior ao ciclo produtivo anterior. Certo? Então, esse é o caso da reprodução ampliada do capital. E o que nós chamamos de acumulação capitalista, acumulação de capital, nada mais é do que a reprodução em escala ampliada do capital. Certo? Reprodução em escala ampliada do capital. Aí o que é que vai acontecer no período produtivo seguinte? Primeiro vamos calcular a mais-valia que vai ser criada nessa situação B. Vamos imaginar que a taxa de lucro seja ainda de 10%. Né? Não houve alteração na taxa de lucro, na taxa média de lucro da economia. 10% de 10.700 dá quanto? 1.070. Isso? 1.070. Vou botar até em vermelho aqui. Essa é a mais-valia. Está aqui, igual, mais valia, e aqui também igual a mais valia. O que é que vai acontecer no próximo ciclo produtivo? O capitalista vai poder, né, somar o capital já existente, os 1.070, que é o excedente que foi criado na produção. Certo? Ou então parte desse excedente.
né? Já que uma parte vai para o fundo de consumo desse capitalista. Já que uma parte vai para o fundo desse capitalista. Então, o que a gente chama de acumulação de capital nada mais é do que a capitalização de toda a mais-valia produzida, ou o que é mais comum, né? Já que o capitalista sempre vai consumir uma parte do excedente, né? Ele precisa consumir, é um ser humano como todo outro, como qualquer outro. Ele vai capitalizar parte da mais-valia. Essa capitalização de parte da mais-valia, né? Transformação de parte dessa mais-valia em capital, é o caso dos 700 ali, né? Que foram transformados em capital, dando quando no início do ciclo produtivo seguinte foi 10.700 e não 10 mil, como na situação A, é o que a gente chama de acumulação de capital. Certo? Acumulação de capital. Qual é a diferença entre ambas? Né? Primeiramente, é a reprodução ampliada que vai caracterizar o capitalismo. Tá? E não a reprodução simples. Tá? Por isso que o capitalismo é um sistema dinâmico, né? E que acelera enormemente o desenvolvimento das forças produtivas materiais, na medida que, né, sempre parte do excedente econômico vai ser capitalizado. Como vocês viram aqui no exemplo, né, os 700 que foram capitalizados. Né? E também é dinâmico porque ele, né, vai acelerar o progresso técnico. Né? Na medida que se capitaliza a mais-valia, né, capitaliza parte do excedente, significa o quê? Que se tende, né, a acelerar o desenvolvimento dos métodos de produção, ou seja, o aperfeiçoamento dos métodos de produção. Por isso que com o desenvolvimento do capitalismo se acelera, né, o desenvolvimento da produtividade do trabalho. Né? Porque a acumulação de capital, ela traz consigo, né, ela traz consigo a aceleração do progresso técnico. Quando vocês estudarem desenvolvimento econômico, alguém já pegou essa disciplina aqui, desenvolvimento econômico, no curso? Não poder responder? Não, né? Ninguém pegou, né? Então, vocês vão estudar desenvolvimento econômico, né? Acredita que a maioria é nordestino, né? E um dos grandes teóricos do desenvolvimento econômico é um nordestino chamado Celso Furtado. É um dos grandes teóricos do desenvolvimento, né? Por isso que é um orgulho, né, para nós nordestinos, né? E um orgulho nacional, né? É um dos grandes economistas brasileiros, né? É o principal economista brasileiro, né, sem sombra de dúvidas. Foi o único que foi para a final do Prêmio Nobel, né? Não ganhou, mas foi para a final do Prêmio Nobel, foi indicado, né, para o Prêmio Nobel de Economia, e tem uma produção, né, maravilhosa, né, vários livros, etc., economista super famoso, principal intérprete na nossa economia, né, da economia brasileira. E ele também é considerado um dos grandes teóricos do desenvolvimento econômico. Tá? E o que é o desenvolvimento econômico? Vocês vão aprender isso na disciplina de desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico é acumulação de capital mais progresso técnico. A acumulação de capital é a reprodução ampliada do capital. É o que eu acabei de falar para vocês aqui. Né? O país só se desenvolve economicamente, né, quando ele destina parte do seu excedente para a produção. Né? Quando ele investe produtivamente, ou seja, quando ele capitaliza parte de seu excedente. Como foi o caso aqui que eu ilustrei para vocês, né? Através daquele exemplo numérico, né? 10 mil, depois capital, iniciou seu ciclo com um capital de 10.700, quer dizer que 700 foram capitalizados. Né? Isso que é capitalização do excedente. Né? E essa capitalização do excedente, né, que é o elemento central quando se trata do processo de desenvolvimento econômico. E tem uma variável importantíssima para quem estuda o desenvolvimento econômico, que é a taxa de investimento da economia. Né? Isso está em Furtado, tem vários autores
clássico do desenvolvimento econômico, né? É a taxa de investimento que vai determinar se um país é desenvolvido ou não, né? Então, para que o país se desenvolva, maior tem que ser a taxa de investimento ao longo do tempo, certo? Maior tem que ser a taxa de investimento ao longo do tempo. Por exemplo, aí tem, né? E essa taxa de investimento, ela é expressa através de uma variável, né, que está presente no sistema de contas nacionais, que é a formação bruta de capital fixo. Vocês viram em contabilidade social, não é isso? O que é investimento total da economia? É formação bruta de capital fixo, não é isso? Mais variação de estoques. Vocês devem ter tá lembrado disso, vocês viram em contabilidade social. Contabilidade social eu sei que vocês fizeram, né? Eu sei que vocês fizeram. Né? E tem, né? Tem aquela identidade, né? Poupança e investimento. E vocês viram, né? Que no caso do investimento tem esses dois elementos, né? Formação bruta de capital fixo e variação de estoques. Tá? Então, quanto maior for a formação bruta de capital fixo, maior a taxa de investimento da economia e maior o nível de desenvolvimento dela. Por quê? Porque quanto maior a formação bruta de capital fixo, quer dizer que maior parte significativa do excedente está sendo destinado, né? Está sendo capitalizado. Né? Está sendo capitalizado. Ou seja, está sendo destinada para a contratação de trabalhadores adicionais, né, que vão ser incorporados ao processo produtivo, bem como também está sendo, né, parte significativa do excedente está se traduzindo em investimentos líquidos de capital, investimentos adicionais de capital, quer dizer, novas plantas industriais, né, adoção de novas tecnologias no processo produtivo, certo? Compra de novas máquinas e equipamentos adicionais, né, que vão ser incorporadas também ao processo produtivo. Então, vou dar um exemplo aqui, no agronegócio, na produção agrícola. Né? Na reprodução ampliada do capital, quer dizer que vai se comprar, né, que quando você capitaliza parte do excedente, quer dizer que você vai comprar, que no conjunto dessas empresas, né, constitutiva do agronegócio, você vai ter compra de tratores adicionais. Compra de tratores adicionais, que vão ser incorporados ao processo produtivo. Então, se você tinha 1.000 tratores, aí comprou 100, agora vão ser 1.100 tratores colaborando na produção agrícola. Aumentou de um período a outro. Né? Você vai também vai processar mais matéria-prima de um ciclo produtivo a outro, mais matérias auxiliares, né? Novas fábricas serão, né, construídas, né, incorporadas à produção agrícola, por exemplo, ou à produção industrial, né? Novas instalações físicas, no geral. Então, tudo isso é reflexo, e tudo isso se traduz no crescimento da economia. Né? Por isso que, quando se fala em desenvolvimento econômico, essencialmente a gente está falando de acumulação do capital, capitalização de parte do excedente, mais a incorporação do progresso técnico. Né? Na reprodução simples, né, que eu mencionei anteriormente, em que o excedente não é capitalizado, na reprodução simples, né, significa o quê? Que no ciclo produtivo seguinte, você não vai ter, por exemplo, incorporação de mais máquinas e equipamentos ao processo produtivo. Então, por exemplo, se o trato do produtivo a outro, essas estão na produção, mas não é os tratores ao processo produtivo. Né? O produtivo atual não. Desenvolvimento econômico. Ótima pergunta. Ótima pergunta, cara. Porque vai se reproduzir na mesma escala. Entendeu, Caio?
Vai se reproduzir na mesma escala. Né? Vai se reproduzir na mesma escala. Então, por exemplo, ó, tem um setor produtor de máquinas, certo? Produz tratores, máquinas, equipamentos, tudo isso. Na reprodução simples, né, de um período a outro, você vai ter tratores que não vão mais, né, colaborar, porque já passou o tempo de depreciação dele, né? Então, ele já não pode mais colaborar na produção. Aí, toda a produção de trator é só para substituir os tratores que já não mais colaboram na produção, que já foram desgastados. Se você for no setor de aviação civil, por exemplo, né, vai ter aeronaves que não vai mais colaborar, né? Vai ter aeronave que não vai mais, porque já passou tempo de depreciação dela, já tem 30, 40 anos, por exemplo, né? Fazendo voos, né, de São Paulo para Aracaju, por exemplo. Aí, o que é que vai acontecer? Vai ser produzida uma nova aeronave, né? E essa nova aeronave vai substituir as aeronaves que já foram desgastadas, que se desgastaram com o tempo. Isso na reprodução simples. Certo? Na reprodução simples. Né? Você não vai ter adição líquida de novas aeronaves no setor de aviação civil. Como também você... Não chega a ser estagnação, não. Certo? Estagnação é quando você tem uma situação em que, no ciclo produtivo seguinte, né, você vai começar o ciclo produtivo seguinte com capital inferior. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos um capital de 10 mil, né, iniciando o ciclo. Se no próximo for de 9 mil, aí você tem estagnação econômica. Na reprodução simples, não, é 10 mil a cada ciclo produtivo. Ela só não cresce, mas não chega a ser estagnação. Entendeu? Quem falou? Lucas. Tá? Agora, o que acontece na reprodução ampliada? Tá? Na reprodução ampliada, vamos voltar para o setor da aviação civil. Parte da produção das aeronaves novas, de novas aeronaves, vai ser para substituir aquelas que se desgastaram com o tempo, né? Que já passou o tempo de depreciação, que não pode mais colaborar. Só que também, né, como é reprodução ampliada, você vai ter adição líquida de novas aeronaves. Certo? Ou de novos tratores, no caso da agricultura, ou de novas máquinas colheitadeiras. Certo? Se você for no setor da construção civil, né, tem ferramentas tipo enxada. Na reprodução ampliada, vai se produzir enxadas que vai substituir aquelas que foram desgastadas com o tempo, né, que não podem mais colaborar, mas também vão ser produzidas unidades adicionais que vão ser incorporadas ao processo produtivo. Tá? Então, no próximo... o que é que vai acontecer de um ciclo para outro? Você vai ter aumento da produção de bens e serviços. Quer dizer, a renovação da produção de bens e serviços vai se dar, mas numa escala ampliada. Por isso que é a reprodução ampliada do capital. Que a gente também chama de acumulação, processo de acumulação de capital. Quer dizer, o capital se acumula de 10 mil para 10.700, 10.700 para 11 mil e pouco, de 11 mil e pouco para 13 mil e assim sucessivamente. O capital está se acumulando. Quer dizer que parte do excedente está sendo capitalizado, né, a cada ciclo produtivo. É isso que permite o desenvolvimento econômico, Caio e Lucas, que perguntaram, né? E, obviamente, né, que no caso da reprodução simples, aí eu vou olhar o fenômeno de uma outra perspectiva, né? Se tiver algum trabalhador que falecer, né, ou que se aposentou por invalidez na reprodução simples, o que é que vai acontecer? Você vai ter a incorporação de um novo trabalhador ao mercado de trabalho. Mas é só para substituir esse trabalhador que se aposentou, ou que faleceu, ou que, enfim,
se aposentou mesmo por tempo, né, de serviço, ou por invalidez, ou por morte, né, digamos assim. Quer dizer, a família recebe pensão por morte, né, mas vocês entenderam o que eu quis falar. Eu dei uma confundida aqui, né? Na reprodução simples, esse trabalhador só vai substituir um que se aposentou ou faleceu, por qualquer motivo da aposentadoria, né, ou faleceu, né? Na reprodução ampliada do capital, né, de um período para outro, pode ser que algum trabalhador se aposente ou venha a falecer por algum acidente de trabalho ou por algum outro motivo, né? Violência urbana, alguma coisa assim do tipo, ou por mesmo por doença, né? Então, esse trabalhador vai ser substituído por um novo, né? Um trabalhador mais jovem, etc, etc, né? No mercado de trabalho. Mas na reprodução ampliada, além da reposição, né, dos trabalhadores que se aposentaram ou faleceram, você vai ter a adição de novos trabalhadores, né, ao processo de produção. Tá? Ao processo de produção. Então, é isso que vai caracterizar a reprodução ampliada do capital, né? A adição de novos meios de produção, né, e de força de trabalho adicional, né, fazendo com que a economia cresça ao longo do tempo, se reproduza em escala ampliada ao longo do tempo. Né? Então, a produção, né, de bens e serviços na produção ampliada, né, a produção de canetas, a produção de qualquer outro tipo de mercado, qualquer tipo de mercadoria tende a crescer ao longo do tempo, num cenário de reprodução ampliada do capital. Né? O que é que diferencia os países desenvolvidos dos países subdesenvolvidos, né, dos países periféricos? Né? Os países desenvolvidos, geralmente, né, eles se reproduzem a uma taxa de investimento mais acelerada. Né? Ou seja, o processo de acumulação de capital nesses países é mais acelerado em comparação com os países subdesenvolvidos. As taxas de investimento são muito superiores às taxas de investimento observadas nas economias subdesenvolvidas, por exemplo. Né? E quando você estudar em desenvolvimento econômico, vocês vão ver que a principal variável é a taxa de investimento. Quando você vai estudar processo de desenvolvimento de economia, seja ela qual for. Né? O processo de desenvolvimento tem a ver com a capitalização do excedente. Tá? Tem a ver com a capitalização do excedente. Espaço para tirarem dúvidas. Quem quer tirar dúvida? Sem dúvidas, os demais. E aí, certo? E desse estudo da reprodução, ele é importante por quê? Porque o que diferencia a economia capitalista de outros tipos de economia é exatamente a utilização do excedente. A forma de utilização do excedente. Né? O que é que acontecia nas economias pré-capitalistas? Nas economias pré-capitalistas, elas se reproduziam sempre na mesma escala. Tá? Porque o excedente era todo consumido improdutivamente. Todo consumido de forma improdutiva. Na economia capitalista, é o contrário. Parte significativa do excedente, né, tende a ser capitalizada ao longo do tempo, né, à medida em que se desenvolve a economia capitalista. Né? Significa que uma parte crescente do excedente, né, fica imobilizada na produção. Fica imobilizada na produção.
Então, todo esse desenvolvimento científico e tecnológico que nós estamos observando, né, desde as origens do capitalismo, né, tem como base exatamente a reprodução ampliada do capital. A forma como se destina o excedente econômico nesse tipo de economia. Por isso que a economia capitalista é tão dinâmica. Né? Por isso que o capitalismo se tornou um sistema mundial, né? Um sistema de produção mundial. Né? Porque nessa economia, parte significativa do excedente tende a ser capitalizada ao longo do tempo. E aí eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, né? Só para ilustrar aqui um pouco do que eu estou falando. Deixa eu só pegar aqui, certo? Só um minutinho aqui. Só um minutinho, pessoal. Já achei, já. Vou mostrar, vou reproduzir aqui para vocês. Ó, esse gráfico aqui é da formação bruta de capital fixo. Certo? Então, aqui, esses dados foram no Banco do Mundial, na seção Economia e Crescimento, tabela formação bruta de capital fixo, como porcentagem do PIB, né? Se vocês olharem aqui, ó, vocês estão vendo aqui essas linhas aqui, né, vermelha, amarela, etc. Todas têm tendência de queda, né, na formação bruta de capital fixo. E essa linha aqui, cinza, se você pegar todo o período, né, começa na década de 70 até 2010, você tem uma tendência de alta, né? Se você traçar aqui uma linha de tendência, tem tendência de alta. Quem é essa linha aqui cinza? É a China, certo? A China. Né? A China chega no ano de 2010 com a taxa de investimento, né? A formação bruta de capital físico com porcentagem do PIB é quase 48%, aqui dá uns 47, alguma coisa, no ano de 2010. Né? No ano de 2010. Os Estados Unidos, por exemplo, começa a série com 21 e pouco e termina a série com mais ou menos 19%. A China começa a série com 33% e vai terminar com quase 48%. Formação bruta de capital fixo. Né? Esse gráfico aqui que eu acabei de mostrar para vocês ilustra exatamente, né, o ritmo do crescimento chinês nas últimas 4 décadas. Né? Vocês observaram que a China ali, né, dentre os principais países, né, quem são os países aqui? Tem uma referente ao mundo como um todo, né, que também está em queda: Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Grã-Bretanha e França, ou seja, as principais economias desenvolvidas. A China foi o único país que apresentou, né, crescimento da formação bruta de capital fixo como porcentagem do PIB. Tá? Quer dizer que o processo de acumulação de capital lá está se dando, né, em escala ampliada, né, ao longo do tempo. E num ritmo acelerado, como nós vimos ali, né, pelo gráfico.
Isso é que vai explicar o porquê que a China, né, nas últimas 3, 4 décadas, é a economia que mais cresce no mundo. É isso que vai explicar o porquê que a China se despontou como uma grande potência econômica das últimas 3, 4 décadas, e desse início do século XXI. Né, fazendo frente mesmo a corrente de peso, como, por exemplo, os Estados Unidos. Né? Porque a China tem dedicado parte significativa do seu excedente econômico, né, para parte significativa do excedente econômico da China tem sido capitalizado. Por isso que está ilustrado ali naquela tendência crescente da formação bruta de capital fixo. Então, o processo de acumulação de capital na China está num ritmo acelerado que não tem contrapartida em nenhum outro país. Por isso que a China, por exemplo, é o nosso principal parceiro comercial. Não? Por isso que a China hoje desponta em vários setores estratégicos. Né? Por isso que a China hoje é o principal parceiro comercial de muitos países. É por isso que a China desbancou os Estados Unidos no comércio mundial, em função do seu vigoroso crescimento econômico. Tá? Então, aqui é só para ilustrar, né, com exemplos mais concretos do que eu acabei, né, isso é um pouco da abstração para o plano mais concreto, né, mas vocês observem aí que a reprodução é um elemento fundamental, né, na discussão no âmbito da economia política, tá? E também essa discussão sobre as formas da reprodução tem centralidade também no debate sobre o desenvolvimento econômico, como eu acabei de apontar, né? Tanto que, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, é sinônimo de quê? De acumulação de capital mais progresso técnico. É que vocês vão ver nos grandes, todos os grandes teóricos de desenvolvimento vão falar sobre isso. Então, por isso vocês veem a importância de se estudar essas duas reproduções, né? A simples e a ampliada. Tá? Bom, então com isso, né, a gente finaliza essa discussão sobre reprodução simples e ampliada. Mais algum questionamento, pessoal? Ficou claro pelos exemplos que eu citei? Ficou alguma coisa difícil de ser compreendida? Um último questionamento. Posso terminar a gravação? Por favor, responda só para eu, né? Só para ter o feedback de vocês. Então, pode. Alguém tem dúvidas? Pode terminar. Então, obrigado, então. Então, vou finalizar aqui a gravação.